A teoria do Sol artificial começa com uma pergunta que parece absurda à primeira vista, quase ofensiva à ciência básica. E se a luz que ilumina nosso mundo não viesse exatamente de onde acreditamos? Não se trata de negar a existência do Sol, nem de afirmar que ele é falso. A teoria propõe algo mais desconfortável, menos a possibilidade de que aquilo que percebemos como a fonte primária de luz e energia da Terra esteja sendo mediado, alterado ou até suplementado por um sistema artificial invisível aos olhos comuns, mas presente o tempo todo. Durante séculos, o Sol foi tratado como uma constante absoluta, um astro previsível, confiável, o relógio natural da vida. Mas, nos últimos anos, uma série de observações estranhas começou a alimentar dúvidas fora do circuito acadêmico tradicional. Não são provas diretas, mas inconsistências. Anomalias que, isoladas, parecem irrelevantes, mas juntas formam um padrão inquietante. A teoria surge justamente nesse espaço, entre o que é oficialmente explicado e o que parece não se encaixar perfeitamente. Um dos pontos mais discutidos é a mudança na qualidade da luz solar percebida por diferentes gerações. Pessoas mais velhas frequentemente relatam que a luz não é mais a mesma. Descrevem um brilho mais branco, mais agressivo, menos dourado. Cientificamente, isso costuma ser atribuído a fatores como poluição atmosférica, mudanças climáticas ou até envelhecimento da visão humana. Mas defensores da teoria questionam: por que essa percepção é tão consistente entre pessoas que vivem em regiões diferentes, com céus e atmosferas distintas? Outro elemento curioso envolve o comportamento das sombras. Em determinados horários e locais, sombras parecem excessivamente definidas, quase artificiais, como se houvesse mais de uma fonte de luz atuando ao mesmo tempo. Fotógrafos e artistas relatam dificuldade em reproduzir certas condições de iluminação usando fontes naturais. A luz parece plana demais em alguns momentos, tridimensional demais em outros. Para a ciência oficial, isso se explica por refração, partículas em suspensão e posição solar. Para os teóricos do Sol artificial, essas explicações não encerram a questão. A teoria ganha força quando entra no campo tecnológico. Vivemos em uma era de megaestruturas possíveis, satélites que refletem luz, redes de comunicação invisíveis, experimentos com controle climático, projetos de geoengenharia admitidos parcialmente. Já se fala abertamente em espelhos espaciais para redirecionar luz solar, tanto para a geração de energia, quanto para a iluminação de regiões específicas do planeta. Se isso é discutido publicamente como algo viável, por que a ideia de um sistema já ativo é tratada como impossível? Alguns teóricos sugerem que a Terra poderia estar envolta por uma espécie de camada luminosa artificial, não uma segunda estrela, mas um sistema de modulação da luz solar. Esse sistema poderia amplificar, filtrar ou redistribuir a luz conforme necessidades desconhecidas, não necessariamente com intenções malignas, mas talvez como parte de um experimento, de um controle ambiental ou até de uma herança tecnológica antiga. A pergunta inevitável surge: controle de quem? Há também registros históricos estranhos. Textos antigos descrevem céus diferentes, cores incomuns, sóis múltiplos visíveis simultaneamente. Fenômenos como parélio são usados para explicar isso, mas nem todos os relatos se encaixam tão facilmente. Algumas culturas falavam de um sol verdadeiro e um sol falso, ou de períodos em que o céu parecia feito de metal ou vidro. São metáforas, dizem os historiadores. Mas e se algumas dessas descrições fossem literais demais para serem descartadas? A teoria do Sol artificial também se conecta com o aumento de fenômenos atmosféricos difíceis de prever, mudanças bruscas de clima, padrões de nuvens geometricamente estranhos, reflexos luminosos em ângulos improváveis. Novamente, a ciência oferece explicações plausíveis para cada caso isolado. O problema, segundo os defensores da teoria, é a recorrência e a sensação de que algo está sendo ajustado em tempo real, como se o sistema estivesse respondendo a variáveis que desconhecemos. Outro ponto sensível é o impacto biológico. Plantas, animais e até seres humanos parecem reagir de maneira diferente à luz ao longo das décadas. Distúrbios do sono aumentaram. Ciclos circadianos estão mais desregulados. Espécies migram em padrões alterados. Claro, a vida moderna, telas e iluminação artificial explicam muito disso. Mas a teoria questiona: e se a própria luz solar, base de todos esses ciclos, também tiver mudado sutilmente? No campo mais controverso, alguns associam o Sol artificial à ideia de uma simulação ou de um sistema de manutenção planetária, como se a Terra fosse um ambiente monitorado e a luz fosse uma variável controlável, não um domo literal,
mas o mecanismo de gerenciamento. Isso explicaria por que certos experimentos parecem ter limites invisíveis, por que algumas medições astronômicas geram resultados contraditórios e por que há uma resistência tão grande a discutir certas hipóteses fora do padrão. Críticos da teoria apontam, corretamente, que não existe prova direta de um Sol artificial ou de um sistema de modulação global da luz. E isso é verdade. Não há imagens claras, documentos vazados ou dados públicos que confirmem isso. Mas os defensores respondem com um argumento desconfortável. Se um sistema assim existisse e fosse avançado o suficiente para operar em escala planetária, ele também seria avançado o suficiente para não ser facilmente detectado. A teoria não exige que o Sol seja falso, apenas que nossa relação com ele não seja tão direta quanto pensamos. Que entre o Sol e nós exista algo mais, um filtro, um intermediário, um ajuste fino. E isso muda tudo. Porque se a fonte da nossa energia vital pode ser alterada, então nossa percepção da realidade também pode. A luz define cores, ritmos, emoções. Ela influencia o humor, o crescimento, o tempo. Controlar a luz é, em muitos aspectos, controlar a experiência de viver. No fim, a teoria do Sol artificial não pede que você abandone a ciência, mas que observe com mais atenção, que questione o que parece imutável. O Sol sempre esteve lá, sim. Mas isso não significa que tudo o que chega até nós venha diretamente dele, da forma mais simples possível. Em um mundo onde quase tudo é mediado por sistemas invisíveis, talvez a luz seja a mediação mais antiga e menos questionada de todas. Talvez não exista um interruptor no céu. Talvez não haja uma máquina gigante orbitando a Terra, ou talvez exista algo tão integrado ao funcionamento do mundo que já nem percebemos como artificial. A teoria não oferece respostas definitivas, ela oferece desconforto. E às vezes, o desconforto é o primeiro sinal de que estamos olhando para a realidade de um ângulo errado. Se um dia descobrirmos que a luz não vem exatamente de onde pensamos, a maior revelação não será sobre o céu, mas sobre o quanto confiamos no que nunca aprendemos a questionar.